ficando auto-camuflado em sua armadura de gelo. Deu a ordem para seus soldados avançarem, matando qualquer um que se atreva a se opor a eles. Enquanto os soldados corriam em direção ao abrigo na íntegra, armado até os dentes, esperando alto, colocou a mão na parede de neve, sentindo sua integridade estrutural, e como uma luz dourada irradia de sua mão. A parede de neve, de repente, começou a perder sua composição, gradualmente começando a cair. E logo depois, a gigante fortaleza de gelo do abrigo foi destruída, desmoronando no chão. Vendo isso, Zhang Yi ficou surpreso. Esperando. Alta habilidade é muitas vezes mais forte do que Chulazi. Shenji então deu a ordem para sua linha de frente começar. No campo nevado. Esperando alto, de repente sentiu esfriar sua espinha, como se o ceifador estivesse atrás dele. Então, com seus reflexos ágeis e rápidos, esperando o hype e para trás, um pouco a tempo de escapar do ataque surpresa. Isso, no entanto, fez com que ele cambaleasse sobre a pilha do enorme blocos de gelo em que ele estava antes. Olhando de cima dele estava Lian Jil. Com o rugido de seu dragão, parece que sim. Jingai foi cortado pela espada em sua bochecha, enquanto o sangue jorra incontrolavelmente. Sua espada pode realmente cortar minha armadura de gelo. Esperando alto, questionou Liang, você em choque completo. Mas Liang, você não estava com vontade de conversar. Então ela não respondeu a pergunta óbvia. Com este novo desenvolvimento, esperando alto, decidiu recuar. Não ousando enfrentar um oponente tão feroz, ele gradualmente começou a afundar no chão gelado, como se ele estivesse em uma areia movediça. Vendo isso, Liang, você chamou Chun-Li, que separou o chão esperando de gelo. Alto, estava afundando, formando um bloco de gelo ao redor dele. Então, separando do chão, efetivamente cortando a fuga de espera alta, com sua rota de fuga cortada, esperando o salto alto do bloco de gelo, fazendo um pouso rápido no chão. No entanto, ele nem mesmo teve um breve momento de trégua, como Leonil estava sobre ele, cortando o ar com extrema rapidez e precisão. Esperando alto, não tinha como se esquivar, enquanto a espada cortava seu peito, penetrando em sua armadura e fazendo uma ferida profunda em seu peito novamente. Sangue jorrou, só que desta vez foi gravemente fatal. Se não for tratado a tempo, ele saltou para trás, criando algumas distâncias entre ele e Lian Jil. Felizmente, esperando alto, usou sua capacidade de fechar temporariamente a ferida. Salvando sua vida, ele pensou que era inesperado, encontrando um mestre de artes marciais tão poderoso, que por acaso também é um mutante no abrigo de John, e esta era uma situação desvantajosa para se estar. Mas felizmente meu objetivo foi alcançado, com seus soldados quase ao seu lado. Esperando alta, volta para sair, não esquecendo de sorrir enquanto o fazia. Imediatamente, como ele desapareceu da vista de Lian Jil e Shan Lei, os soldados apareceram por trás dos blocos de gelo, avançando com intenção de matar, sem pensar duas vezes. Liang, você também cobrou deles, como Chan Lei grita por trás para não ser impulsivo. Atacando o inimigo daquele número foi imprudente. Mas John, observando tudo através de seu escopo tático, disse a ele e tio você para segurar a linha. E apenas deixe Lian você ir. Ela está inquieta e ansiosa para lutar. Depois de todos esses soldados, não eram páreo para ela de qualquer maneira. Mas tenha cuidado. O grande ainda estava para trás. E seu mutante lobisomem também estava vindo também. Enquanto os soldados corriam em direção à linha de frente, Shaolin tirou seu grande jarro por trás dela, desarrolhou e tomou um grande gole. Depois de um breve momento de reunir suas forças, ela cuspiu um enorme dragão de fogo. As chamas vermelhas iluminou todo o campo à sua frente. O fogo foi direto para a parte do gigante, fortaleza de gelo do abrigo, ainda deixado de pé.
A gigante fortaleza de gelo do abrigo derreteu, deixando uma grande passarela como uma entrada para o resto de seus soldados entrarem. Xiaoan Lian, com um rugido alto, gritou: Vitória está bem, na sua frente. Vá em frente, o mutante lobisomem, com o resto dos soldados da base, correu para a frente a toda velocidade. Mas Xulai interrompeu seus avanços, enquanto incontáveis cacos de gelo disparavam em direção à multidão, semelhante ao dos altos. Naquele momento, Flor, transformada em um grande gato, abriu a boca e rugiu, liberando uma enorme onda sônica que imobilizou os soldados. Eles rapidamente cobrem os ouvidos, incapazes de suportar a dor. Isso os distraiu apenas o suficiente para o tio, segurando duas metralhadoras enormes, incontáveis balas em sua cintura e ombros, para mirar e disparar vários tiros. Os soldados indefesos não tiveram chance, enquanto eram peneirados com incontáveis balas. Na outra entrada, estava ocupado cortando radiante. Soldados baseados na prosperidade, sem dificuldade. A pilha de corpos que ela deixou em seu rastro parece não deter o resto dos soldados, enquanto eles continuavam a correr em direção a ela. Direções. Acima deles estava Zhang Yi, atirando balas. Lidar com longo danos às forças fora da parede. Mas naquele momento, um ataque surpreso foi lançado em sua direção. Do lado, no entanto, ao contrário de esperar alto, Liang, você bloqueou o ataque com a espada dela. Era o mutante lobisomem. Zangado, ele questionou: Liang, você não é inapropriado tratar pessoas gostam de vegetais. Sua pergunta foi recebida com silêncio. Olhar gelado de Liang, você então de repente... Liang, você explodiu com uma enorme aura flamejante, enquanto ela segurava sua espada com força, liberando todo o seu poder. Vendo essa cena, o Wolfman não estava assustado, mas sim intrigado, lambendo a boca em pleno deleite. Ele então tomou uma posição e se preparou. Vendo isso, Liang, você fez o mesmo? Ela embainhou sua espada, assumiu uma postura, seus olhos focados apenas em seu oponente, enquanto tudo desaparece. O homem-lobo cobrado em Liang Yu, que permaneceram imóveis esperando. Logo, as garras do homem-lobo estava a um fôlego do rosto de Liang Yu, como seu rosto mostrado com uma terrível intenção de matar. Em uma fração de segundo, quase na velocidade do som, Liang Yu desembainhar sua espada e cortou o braço do Wolfman. Os olhos dos mutantes lobisomens se arregalaram como em respingos de sangue em todos os lugares. Mas Liang, você não terminou. Seu olhar absoluto, enquanto seu rosto permanecia sem expressão. Imediatamente após, seu outro braço foi cortado junto com sua cabeça. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Como o lobisomem mutante não teve a chance de gritar de dor, assim como o corpo caiu no chão. Liang, você gosta de um verdadeiro mestre de artes marciais. Não se preocupou em olhar para trás. Ela sabia muito bem que seu oponente não tinha perdido como sobreviver. Ela então balançou a espada para o lado, depositando a mancha de sangue deixada na espada no chão. Enquanto isso, do outro lado, tio, você estava sem munição. Os focinhos de suas metralhadoras estavam superaquecidos do disparo rápido contínuo. Naquele momento, sem o conhecimento do tio, um projétil azul estava sobre ele. Em um piscar de olhos, estava esperando o altos deputado mudando. Aquele que tinha a capacidade de esticar o corpo como um elástico, envolvendo a parte superior do corpo e pescoço do tio. Ele aperta o controle sobre o tio, tentando sufocá-lo. Tio, você tentou se libertar, mas foi inútil. Mesmo um rifle sniper não pode penetrar meu corpo. Você ainda quer se libertar? Mudando uma pergunta com um sorriso zombeteiro. Felizmente, com um rugido alto, Flor lançou outra onda sônica, que foi diretamente direcionado para mudar amaldiçoando interiormente. Mudando Guan, foi temporariamente imobilizado.
quase hipnotizado como seus olhos estavam completamente em branco, e ele começou a sangrar pelos ouvidos também. Sem pensar 2 vezes, tio. Você usou esta oportunidade para se desamarrar. Ele então começou a mudando a forma elástica como uma boneca de pano. Mas logo depois suas ações foram interrompidas, quando a voz de Jongjil veio de seu ouvido calma, dizendo a todos para recuar e voltar para o abrigo. Zhang Yi então falou diretamente com Liang Yu. Liang, você o mesmo vale para você. Você não pode se vingar por conta própria. Então seja sensato, embora ela parecia querer continuar lutando. Ela também conhecia Zhang, ele estava certo. Então ela relutantemente concordou. Ela se abaixou para pegar a cabeça do Homem-Lobo, como o resto dos soldados da base da Prosperidade Radiante. Assistir e temer. Eles perderam todo o moral dado o que acabaram de testemunhar. Liang Yu então se virou e fez uma saída rápida, correndo em direção ao abrigo a toda velocidade. O resto seguiu o exemplo como flor. Tio Yu e Chang Lei se reúnem na entrada do abrigo com Lian. Ele continuou a observar tudo através de sua tática. Ele notou fora da parede. Foi o conjunto de adoração da neve, reunidos em uma seção atrás da parede. Nem atacando, nem saindo de cena. Eles estavam apenas assistindo tudo se desdobrar. Do ponto de vista neutro, Chongni riu quando viu isso. Ainda assistindo Yang Xinxin apontar todo o poder de fogo restante na seita de adoração da neve. E continue atirando até o contrário. E como Yang Xinxin fez exatamente a seita de adoração da neve, imediatamente se reuniu atrás, que forma uma barreira protetora dourada na frente dele, bloqueando todas as balas. Zhong Yixin ficou sem palavras com as ações de Zhong Yi. Percebendo suas posições neutras nesta luta não eram mais possíveis. Tá quase na hora de agir. Zhong Yixin disse, finalmente tomando uma decisão. Neste momento, Zhang Yin percebeu que ele estava claramente forçando-os a escolher um lado imediatamente, ou ele vai considerá-los como um inimigo também. Agora apenas poderia Zhong lutando. Ele sabe sua posição nesta batalha. Zhong Yixin berrou. Todos os crentes ouvem em nome do Deus da Neve. Siga e marche para o santuário. Assim que suas palavras caíram, os seguidores do sexo de adoração de neve invadiram a entrada da gigante fortaleza de gelo, do abrigo, como formigas, embora esfarrapado e emaciado. Seus olhos brilharam de esperança, mostrando nenhum traço de medo, armado com varas de ferro e facas de cozinha, enquanto marchavam para frente. Do outro lado da parede de gelo violada, os soldados da base da Prosperidade Radiante jogam rapidamente numerosas granadas de fumaça no complexo do abrigo. Imediatamente após uma fumaça espessa obscurecer os arredores. Vendo este som de permanecer calmo, mas curioso. Ele parou de mas continue a observar que base de Prosperidade Radiante. Próxima ação. Tio Yu e Xun Lei se juntaram a ele no terceiro andar. Com preocupação, Tio Yu perguntou a Zhang Yi: o que devemos fazer agora? Devemos abandonar o prédio de 2 andares na superfície e se esconder no subsolo ouvindo este jango. Ele olhou severamente para o tio você e perguntou: por que você está tão ansioso? As capacidades defensivas do abrigo não pode ser facilmente violado. No entanto, sua conversa foi interrompida por um estrondo alto de fora. No meio da janela havia um grande veículo, semelhante ao de uma escavadeira. Vendo isso, Chang'e pensou: parece que esta é a confiança para o seu ataque. Ele diz ao tio: você e Xinlei, vocês vão para o primeiro andar e esperem. Eu vou lidar com isso. Ele então pegou várias caixas de explosivos, formar seu espaço alternativo, e como um sorriso rastejou em seus lábios. Ele se levantou, 2 granadas em uma mão e um TNT modificado na outra. John, e sussurrou com confiança: tente isso para o tamanho com o aprimoramento de sua habilidade. Zhang Yi era capaz de lançar os explosivos, cobrindo uma distância significativa
como um projétil. Logo, com um grande estrondo, os soldados da base da Prosperidade Radiante, se aproximando do abrigo, foram explodidos em pedaços. Você realmente acha que vai ganhar? Se você quebrar a primeira camada da defesa do meu abrigo, certo quão estúpido este abrigo é. Minha maior confiança, John. Ele continuou seu ataque implacável, jogando várias granadas uma após a outra. No complexo do abrigo, explosões soaram uma após a outra. E o número de soldados se aproximando do abrigo começou a reduzir. Os soldados restantes se protegeram em pânico, assustado até a morte, sem nenhuma maneira de lutar. Alguns tentaram atirar, mas suas balas não fizeram nada para o abrigo, nem mesmo capaz de arranhá-lo. No entanto, em meio às explosões ensurdecedoras, era o grande veículo, gradualmente se aproximando do abrigo. Dentro estava o Whiting, operando. John o viu e imediatamente o reconheceu. Ele sorriu. Eles têm pessoas tão habilidosas. Não é de admirar que eles se atrevam a atacar meu abrigo com tanta confiança. Ele então jogou algumas granadas no grande veículo. No entanto, antes que eles pudessem fazer contato, mudando, Guan novamente inflou seu corpo como um balão, transformando-se em um gigante de vários metros de altura. As granadas que se aproximam ricocheteiam, incapaz de penetrar em suas defesas, e explodiu para longe dele. Embora a explosão tenha acontecido bem na frente dele, as chamas nem o afetaram, nem quebrar através de sua defesa. Mudando, Guan usou um sorriso orgulhoso. Voltando ao seu tamanho normal, sua habilidade foi chamada de Homem de Borracha. Com sua ajuda, Wu Xiu finalmente foi capaz de operar o grande veículo para a parede do abrigo. Na parede externa do abrigo, um longo braço mecânico estendido do veículo grande posicionado e então mirou em um ponto preciso na parede. Um laser disparou da ponta do ponto e começou a cortar a parede. Vendo este novo desenvolvimento, Xiao Onglin ordena que o resto de seus soldados avance. Espalharam um ataque de todos os lados. Cobriu sua visão enquanto o corte da parede continuava. John recebeu um alerta do sistema de imposto automóvel do abrigo, chocando-o, avisando as paredes do abrigo continuam a suportar o corte em alta temperatura. E o grau de dano é de 0,001%. Chongni soube imediatamente que o Iron começou a agir. Ele então perguntou ao sistema: quanto tempo vai demorar para ser quebrado? De acordo com a velocidade atual, a análise completa levará 1 hora e 29 minutos. Do outro lado, dentro do abrigo, a vibração da parede sendo cortada pode ser sentido por todos. Chan Lei imediatamente perguntou ao chefe Zhang Yi: devemos retirá-lo? Não chegou a esse ponto ainda? Não se preocupe, apenas espere pelo meu sinal. Enquanto isso, fora da gigante fortaleza de gelo do abrigo, ambos devem honrosamente ir esperando avisar um sorriso, vendo o progresso que eles fizeram até agora. Ela pensou que não demoraria muito agora. Embora a perda tenha sido enorme, não seria, contanto que eles obtenham os materiais mantidos por John mas naquele momento, um seguidor enlouquecido da adoração da neve, seita amarrada com uma quantidade consideravelmente grande de explosivos, aproximar 2 soldados da base da Prosperidade Radiante. Por trás, ele agarrou os 2 soldados e imediatamente depois, uma explosão violenta soou, causando pesadas perdas para todas as forças aliadas próximas. Essa cena fez Xiao pátria e esperando o couro cabeludo alto. Um suor frio irrompeu em seus rostos, confusos sobre de onde os explosivos de repente vieram. O que está acontecendo? De onde veio a explosão? São aqueles loucos da seita de adoração. Todos eles têm explosivos em seus corpos. E eles vieram nos encontrar e morreram juntos. Os soldados, relatado para Wading Out e Sharon Leon. Ambos ficaram sem palavras depois de ouvir isso. O que?
Aqueles malditos bastardos. Realmente se atreveu a aproveitar a oportunidade para nos atacar, rangendo os dentes em frustração. Esperando alto, ouviu barulho de seu lado. Então, quando ele virou a cabeça, era como ele suspeitava. John e todos os seguidores da seita de adoração da neve. Todos se reuniram para atacá-los. Enquanto o levita John e usou sua habilidade para transportar 2 comboios no ar e lançá-los em seus respectivos proprietários. Vendo este Xiao Hongli, e saltou no ar. E com sua afinidade com o fogo, ela socou o comboio, esperando alto. Por outro lado, apenas casualmente para o dele com um bloco gigante de gelo. Vendo este John e Xin, sorriu. Nem um pouco alarmado. Afinal, eles não eram os líderes de suas bases. Por nada. John e Xin cerrou o punho e riu alto. Como um louco, Xiao Honglian, esperando. Oi, vocês dois estão aqui. Isso é ótimo. Vocês dois podem ir para o inferno juntos. A partir de agora, Tianhai City não é mais um lugar onde você pode mostrar seu poder e intimidar os fracos. Sua luta de longe causou 2 explosões massivas que chamou a atenção de Zhang no abrigo. O que está acontecendo? Mas após uma inspeção mais detalhada, seus lábios se alargaram em um arco enquanto um sorriso rastejava sobre eles. Parece que eles finalmente escolheram um lado e entrar na briga. Enquanto isso, no salão de descanso, Chiu Yu-chan, Leigo Liang, você e até Flor, toda mastigada em algumas barras de energia, especialmente feito para reabastecer sua energia perdida. Com sua energia restaurada. Eles riacho aberto a porta do abrigo e correu para fora em plena força. A segunda sessão da batalha estava a caminho. Na outra extremidade do abrigo, na montanha, Xintian estava assistindo a batalha durante sua longa. Questionamento. Monocular em confusão. Por que o sexo de adoração da neve de repente se rebelou? Poderia ser que eles secretamente alcançaram uma cooperação. Zhang Yi, desde o início, isso é afortunado. Verdadeiramente afortunado. E funciona a meu favor. Agora eu posso conseguir muitos suprimentos sem fazer nada. E se eles continuarem a lutar assim, então não será a força mais poderosa em Tianhai City. BR Esmeralda, Waterside Base. Isso é bom demais para ser verdade. De volta ao campo de batalha Morning do e base de prosperidade radiante foram oprimidos pelo ataque das duas implacável. Forças. Assim é tio você, com suas respectivas metralhadoras e fragmentos de longo alcance em uma extremidade. Liang, você e a Flor fizeram o mesmo por outro. Apenas houve ataques de perto. Como os soldados foram cortados por Liang ou rasgado por flores. Garras ou dentes, parecia um massacre unilateral. Também do ponto de vista pessoal. Liang, você parece focar a atenção dela em como muitos soldados da base da prosperidade radiante. Possível John Wayne. Por outro lado, permaneceu no 3º andar, atirando em alvos específicos do inimigo, com poderosas proezas de combate. Só que desta vez ele estava atirando com o olho direito. Zhang Yi usa seu poder divino, ativando lentamente o espaço ao redor de seus pescoços. Sua vítima atual. Seu pescoço gradualmente começou a torcer. Então ele de repente sentiu desconforto. E antes que ele descubra o que estava acontecendo com ele, seu pescoço foi dilacerado por uma força desconhecida, cortando a artéria carótida e fazendo com que o sangue jorre como uma fonte. Instantaneamente, sua cabeça foi separada de seu corpo. O cara atualmente atrás dele ficou chocado, não tendo ideia do que tinha acabado de acontecer. E ele não estava preocupado em ficar sem energia cedo, com o uso deste poder divino. Devido aos meios jovens, barras de energia Shaolong estava visivelmente chateado, cerrando o punho com força, enquanto ela tentava entrar em contato com Xintian. Mas não obtive resposta. Que diabos? Esse cara Xintian, de repente, foi uma parede estar morto ouvindo isso. Esperando, imediatamente soube que eles estavam por conta própria. Aquele maldito bastardo deve ter nos traído também. Ele disse.
Vendo os seguidores da seita de adoração à neve enlouquecidos, esperando alto, imediatamente com pontas de gelo debaixo de seus pés, ele então rugiu para seus soldados: escapar rapidamente. Os 3 estão conspirando nos bastidores. Se não sairmos, será tarde demais. Isso parece surpreso. Deve santo e grandemente. Mas ela sabia, no fundo, que esperar alto estava certo. Mas ela não conseguia acreditar ainda. Impossível. Por que a seita de adoração da neve e base esmeralda à beira da água cooperar com Zionge? Rangendo os dentes de raiva, ela gritou em seu dispositivo de comunicação, pois seu exército foi deixado de qualquer maneira. Recuar. Xiaolonglin tirou seu grande jarro por trás dela e rapidamente desarrolhou. Tomou um grande gole, então cuspiu chamas enormes, 10 vezes mais forte do que antes, todos em contato direto com ela. Chamas foram torrados instantaneamente, sem qualquer resistência. No entanto, que a exibição massiva de sua habilidade teve um preço. Xiaolonglin estava visivelmente exausto quando ela começou a suar profusamente. Mas parece sua razão para aquela repentina exibição de poder era abrir um caminho para sua fuga rápida. Ela e Wei Din simultaneamente correu para o comboio mais próximo, matando qualquer um que ficasse em seu caminho. E logo depois eles rapidamente deixaram a cena com o rabo entre as pernas, dirigindo tão rápido quanto a velocidade máxima do comboio pode sofrer. Wu Shel foi deixado para trás. Não! Todos eles se foram, então quem ia me cobrir? Assim que ele saiu do grande veículo, uma bala disparou em sua cabeça. Em um instante, Wu Yiring, olhos se arregalam de surpresa, enquanto seu corpo caía no chão sem vida. Zhang Yi estava no trenó da janela com um sorriso dizendo: "Você acha que eu vou deixar você ir assim? Que tal você ir e construir um aquecedor, resistindo ao abrigo para o rei para que você possa tentar violá-lo depois?" Zhang Yi e seus companheiros membros da seita de adoração estavam em pleno deleite, comemorando sua vitória sobre as 2 bases que os estavam suprimindo. Eles também se vingaram, como seguidores da seita de adoração da neve. Continuou a comemorar sua vitória sobre o orvalho da manhã e base de prosperidade radiante, seus altos louvores ao seu Deus da neve. Não passou despercebido por John e observando-os através de sua janela. John ao ver sua natureza suicida e destrutiva, percebeu quão verdadeiramente aterrorizantes eles provavelmente podem ser um problema sério no futuro. John Yi decidiu não atacá-los. Depois de toda essa adoradores são um grupo de crentes fanáticos que não tinham medo da morte. Definitivamente, não vale a pena perder os membros da minha para matá-los em seu caminho para baixo. John e chamado Xin para vir buscar o resto de seus suprimentos. Conforme o acordo, no entanto, a resposta de Xin Tian chocou John e momentaneamente seu rosto destacando sua curiosidade. Do outro lado da linha, Xin Tian disse que tinha outros assuntos para cuidar, exigia sua atenção imediata. Então Zhang Yi deve segurá-lo por um tempo, até que ele venha buscá-lo fora do complexo do abrigo. Flor voltou ao seu tamanho original. Estava vagarosamente lambendo sua pata, enquanto Tio Yu e Tian Lei estavam visivelmente exaustos da batalha.